Nessa aula, nós vamos abordar a utilização do ExpressJS como uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento das nossas aplicações web dentro da plataforma do Node.js. Para iniciar o nosso entendimento sobre o Framework Express, eu já trago um código para vocês que representaria um código simples, como se fosse um Hello World no Express. É um código a princípio de 9 linhas e vamos entender exatamente o que está acontecendo em cada uma delas. Nas primeiras 3 linhas, vocês podem observar que são realizados os imports, né? Nós importamos as dependências atreladas tanto ao módulo HTTP padrão do Node.js, quanto ao Express. A partir do Express, nós temos como se fosse uma classe, e nós geramos uma instância para essa classe em uma variável chamada app. Em seguida, nós utilizamos a variável app e chamamos o método get, passando como parâmetro uma string, né, que seria o /a, que identifica como se fosse um path do caminho, né, da nossa aplicação web. E depois ele recebe uma callback com 2 parâmetros, né, que é o rec e o res, que eles são exatamente os mesmos parâmetros que nós utilizávamos nas callbacks que nós passávamos quando nós criávamos o nosso servidor utilizando apenas Node.js. Por fim, nós utilizamos o módulo HTTP para criar o servidor e depois chamamos o método listen para escutar uma determinada porta aguardando por requisições HTTP. É importante destacar que esse código, a princípio, ele faz pouco uso das funcionalidades do Express e ele pode parecer mais complicado do que simplesmente utilizar o Node.js. No entanto, quando nós formos implementar outras funcionalidades mais complexas relacionadas ao desenvolvimento de uma aplicação web, o Express ele vai atuar como um facilitador, visto que a gente não vai precisar implementar todas as funcionalidades do zero, mas ele vai trazer muitos recursos prontos para nós utilizarmos. Esse exemplo de código que eu trago para vocês, ele é um exemplo que implementa uma funcionalidade de roteamento da aplicação. E só para exemplificar para vocês um exemplo similar, sem utilizar o Express.js, eu trouxe para vocês um código de cima, né, que é o código sem o Express, e o código de baixo, que é um código que utiliza o Express. E a princípio esses dois códigos eles são bastante similares na funcionalidade que eles implementam. Nos dois códigos vocês podem observar que ele vai fazer uma verificação em cima da URL da requisição HTTP, do path especificamente dessa requisição. E ele vai verificar se o path for igual a /a, eu mostro o página A, né, um H1 escrito página A para o meu usuário. E isso representa a funcionalidade de roteamento, porque ela identifica que, dada um tipo de requisição HTTP que chega na minha aplicação, eu vou gerar uma resposta associada a ela. Eu posso estender essa funcionalidade para não utilizar apenas uma regra de roteamento, mas utilizar duas. Nesse caso, eu crio 2 regras de roteamento para identificar que, se a requisição que chegar na minha aplicação for uma requisição destinada ao /a, ela vai aparecer para o meu usuário um código HTML que vai falar página A. Se for uma requisição HTTP que é direcionada ao /b, ele vai mostrar uma página HTML, um trecho de código de página HTML que vai mostrar a página B para o usuário. Nesse exemplo, eu estou destacando para vocês as diferenças, né? Utilizando simplesmente o Node.js, nós precisaríamos utilizar, por exemplo, o mecanismo de if para gerar essas regras de roteamento, enquanto que no Express nós vamos gerar essas chamadas à variável app utilizando o método get e passando a URL que nós vamos querer considerar na nossa utilização. Essas regras do Express, em que eu chamo app.get /a ou app.get /b, elas são regras de roteamento estabelecidas pelo Express e eu poderia utilizar múltiplas regras. Na verdade, essa chamada não considera apenas a URL que está sendo utilizada para localizar a página, mas ela considera também o método HTTP que está sendo utilizado. De forma que eu utilizei o app.get, significa que quando chegar uma requisição do tipo get,
utilizando o método get do HTTP, direcionada ao URL/A, então eu vou mostrar que eu estou na página A. Se chegar a uma requisição do tipo get direcionada para o URL/B, eu vou mostrar a página B. Analogamente, eu também poderia utilizar o app.qualquer método do HTTP. E para cada uma dessas identificações, eu sempre vou passar uma função de callback que vai ser utilizada para gerar a página de resposta para essa funcionalidade, para essa regra de roteamento, na verdade. Analisando a estrutura dessa nossa chamada, então, dado que eu tenho o meu objeto app, que ele é uma instância do Express, eu vou chamar um método que basicamente a primeira representação, o nome do método é o método HTTP que eu vou estar esperando nessa regra de roteamento. O primeiro parâmetro desse meu método, ele vai identificar o path da requisição, ele poderia ser o /A, /B, /exemplo, por exemplo. E o meu segundo parâmetro dessa chamada, ele vai ser a minha função de callback, que vai ser utilizada para responder à requisição HTTP. A funcionalidade dessa aplicação, basicamente, é se vocês executarem esse código no navegador web no ambiente de vocês, o que vocês vão observar é que quando eu acessar localhost 3000, que é a porta que está sendo utilizada na aplicação, né, /A, eu vou verificar que vai aparecer no meu navegador página A. Se eu colocar localhost 3000/B, eu vou verificar que vai aparecer página B no meu navegador. Para qualquer outro cenário que eu inserir, que eu coloque um path que a princípio ele não vai entrar no /A ou no /B, ele vai aparecer uma mensagem geral ali de 404, né, informando que ele não pode realizar a requisição HTTP do tipo pedido na URL que foi enviada. Esse mecanismo de roteamento, eu utilizei ele para 2 regras de roteamento e para uma. No entanto, eu poderia ter múltiplas regras ali e basicamente eu poderia utilizar esse tipo de chamada para definir múltiplas páginas dentro de uma mesma aplicação.